Estamos de volta. Você se considera uma pessoa comprometida? Sabe o que significa comprometimento, compromisso? Quem bate um papo com a gente sobre isso é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? Bom, já lembrei de Bauman, né? Uhum. Tudo líquido, tudo Sim. acaba fácil, ninguém se compromete com nada. O mundo tá meio assim? Sim, Zygmunt Bauman, né? Esse pensamento do Bauman foi um melhoramento, um aperfeiçoamento da ideia da pós-modernidade. Segundo ele, já não estávamos, a partir do ano 2000, na pós-modernidade, mas o negócio ficou tão superficial, porque o moto geral da pós-modernidade era superficialidade. Relacionamentos superficiais, pensamento, nada tão concreto, tão absoluto. Mas ele diz que com o surgimento das redes sociais, especialmente no final metade dos anos 90 para cá, aí a coisa ficou mais etérea ainda, mais superficial ainda. Então ele propôs essa ideia de mundo líquido, em que tudo escorre pelas mãos e nada é sólido, nada se apega, nada é profundo. E daí mesmo, você tem razão, toda a razão, fazer esse link com o pensamento do Bauman de que não há comprometimento num mundo onde tudo é superficial. Isso pode ter vários problemas e acarretar vários problemas, porque tem o problema da falta de compromisso com o outro, mas principalmente a falta de compromisso com a gente mesmo, né? Com toda certeza, porque se pensarmos, por exemplo, na origem da palavra, o que significa a palavra comprometimento, ela vem de uma palavra latim que significa com a mesma promessa. Então, ela pressupõe que há duas pessoas compartilhando de um mesmo pensamento, de uma mesma ideia e focado na mesma direção. Então, eles se comprometem, eles têm uma promessa de andar na mesma direção, eles fazem uma espécie de aliança, de pacto para andar na mesma direção. Então, só que esse negócio foi evoluindo, ou não sei se é evoluir a palavra, porque ela foi decaindo o significado da firmeza do significado dessa palavra, porque com o tempo a gente foi vendo que não basta você se comprometer verbalmente, por exemplo. Houve um tempo que a gente falava aqui no Brasil do chamado compromisso do fio do bigode. Uhum. Então bastava a palavra de alguém, bastava a palavra, dou-lhe a minha palavra. E aquilo valia e o outro lado ficava tão descansado com isso porque era um princípio, era uma coisa repetida, uma coisa de valor, de caráter. Hoje, você pode fazer um acordo com alguém, registrar em cartório e você corre todos os riscos possíveis. Então a gente vai vendo realmente que esse princípio do Bauman do sólido se transformando em líquido, superficial, suave demais, leve demais, a ponto de o vento levar, ou seja, não há nada que se fixa mais, nada que possa se considerar sólido. Nesse sentido mesmo, ter a mesma promessa é muito difícil. Então, imagina levar essa mesma promessa até o fim. Eu tenho um amigo que brinca dizendo que depois que inventaram desculpa, ninguém mais apanha. Com certeza. Que é aquela coisa, todo mundo falando, não deu, esqueci, não pude. As crianças fazem isso. Não, pai, desculpa, eu não faço mais isso, pronto. Então, é essa falta de começar, de repente, uma ideia de comprometimento desde pequeno, né? Claro, não estamos dizendo que ninguém pode mudar de ideia, mas também não pode sair prejudicando todo mundo, né? Eu acho que o que é interessante, por exemplo, nesse ponto, é entender que tudo na vida tem limitação. Então, eu posso me comprometer com você, ou seja, a gente andar em cima de uma mesma promessa, num foco, e trabalhar em cima dessa promessa, mas chegando uma limitação minha, eu posso dizer para você, eu tenho que ter essa liberdade de dizer, olha, não consigo mais cumprir com essa promessa. Eu estou limitado, eu não tenho condições, qualquer que seja o motivo, enfim, mas eu reconhecendo a minha limitação, eu posso retirar o meu compromisso. E isso é importante, mas à medida que as pessoas vão avançando num pensamento tão superficial, como é nos nossos dias, acontece nos nossos dias, elas vão tentando se forçar a ser aquilo que elas não são. Então, elas vão mantendo o compromisso sem conseguir cumpri-los. E vão se acumulando, se queimando, né? E às vezes até abandonando e deixando de qualquer jeito. Não preciso mais dizer o porquê, né? Aí os efeitos ficam evidentes, né? Exatamente. A pessoa se queima, enfim, uma série de... E aí acaba entrando num mundo muito subjetivo em que parece que ninguém confia mais em ninguém, né? Porque assim, a pessoa recebe tantos
tantas decepções, tantas quebras de compromisso que ela acaba entrando... É muito ruim dizer isso, né? É difícil, mas é verdade. Você tem razão, porque as pessoas estão cada vez mais narcisistas, né? Mais voltadas para si mesmo, sobre o que eu levo nisso, o que eu ganho sobre isso. A gente está num debate tão profundo aí na política sobre corrupção, pacote de leis anti-violência, anticorrupção e tudo focado nesse sentido. As pessoas não estão se respeitando mais. Então, a gente vê que a evolução dos relacionamentos é um exemplo. Por exemplo, a gente tem... Meu pai é de uma geração que mantém casamentos com mais de 50 anos de duração. E a partir de um certo tempo, a gente vê que a média de duração de casamentos, só a título de exemplo de relacionamento, tá? Vai diminuindo. Parece que o ano retrasado chegou aqui no Brasil a uma média oficial, né, levantada em pesquisas, de 15 anos, a média de duração de um casamento. E aí a gente vai vendo que as pessoas estão cada vez mais desvalorizando relações e valorizando aquilo que lhe interessa. Então, por exemplo, quando a gente vê relacionamentos assim... nos anos 80, tinha uma série chamada Amizade Colorida, com o Antônio Fagundes, ele era um fotógrafo e tal, e ele ficava com as meninas. Mas o ficar, naquela época, tinha um outro nome, era Amizade Colorida. Ele ficava durante uns 2 meses, 3 meses, e depois trocava de parceiro. Aí isso foi evoluindo para, nos anos 90, o ficar mesmo, né? 90, 2000, o ficar. Tá, aí já diminui para um final de semana. Hoje já é pegar. Quer dizer... 4, 5 numa noite. Numa noite só. Ou seja, essa variação de falta de comprometimento, porque uma relação exige comprometimento. Claro. Né? Ela exige compromisso, promessa, honra. Acordo, né? Honrar, pacto. Né? Então, a gente, nessa percepção, nesse cenário, a gente vai vendo como que as pessoas estão se descomprometendo-se uns com os outros. Uma forma, talvez, não existe receita, e a gente não está aqui para consertar ninguém, né? Mas uma ideia, talvez, a se pensar seria em manter um compromisso, pelo menos com a gente mesmo, em ser sincero com o outro, em falar a verdade para o outro quando não conseguir cumprir alguma coisa. Eu acho que parte do princípio de você se respeitar, primeiro. Todo respeito que é circunstancial, que está ao nosso redor, no nosso entorno, ele precisa nascer aqui. Eu preciso entender quem eu sou, por que eu sou, as limitações que eu tenho, as coisas que eu vivo, saber as minhas capacidades de avançar, de honrar, para depois respeitar e assumir pactos com outras pessoas. Eu acho interessante que a palavra pacto também nos ajuda a pensar um pouquinho. Eu lembrei agora que essa palavra vem de aliança, né? Aliança, pacto, vem de um costume de tribos antigas que cortavam a palma da mão ou o pulso, um e outro, que queriam fazer uma aliança, e o sangue de um, ao pegar a mão do outro, se apegava ao sangue do outro, e aí eles assumiam que agora eles tinham o mesmo sangue. E tendo o mesmo sangue, eles tinham que se respeitar. É como se você respeitasse a si mesmo. Porque agora o seu sangue é meu, então eu me respeito porque eu respeito você. Então, se eu não partir desse princípio de um autorrespeito, uma boa autoestima, uma boa compreensão das minhas limitações e capacidades, eu não consigo avançar nos compromissos. Fica para o pessoal pensar e para a gente também. Também. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado você.